Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais esse vídeo da Hora de Codar. Hoje a gente vai aprender e trabalhar muito na prática o Flexbox do CSS, que é uma das melhores formas aí de a gente construir layouts. Então vai ser como um mini curso aí, vou te acompanhar do início ao fim para te ensinar esse recurso que é tão interessante e também requerido nas vagas de Dev, beleza? Então se tu curtiu o vídeo, não se esquece de deixar aquele like, se tu não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Isso ajuda a gente bastante, divulga o vídeo para mais pessoas aprendem programação. E se tu quiser ajudar a gente mais ainda, tu pode estar aí se tornando membro do canal para poder fortalecer aqui mais ainda a Hora de Codar, fazendo com que a gente traga muito mais conteúdo gratuito de qualidade, beleza? Então bora lá para a gente aí não passar do tempo, vamos tentar manter esses 30 minutos e trabalhar muito com o Flex. Então preparei algumas coisas aqui para a gente nivelar todo mundo e depois partir para a prática. Bom, a primeira coisa é que vocês todos que estão assistindo aqui esses nossos vídeos de HTML e CSS que a gente está renovando aqui no canal, tem uma condição exclusiva aqui para o curso de HTML e CSS completo da Hora de Codar. O link vai estar aqui na descrição, tu pode estar acessando essa página aqui, vendo como é que o curso funciona, ver todos os recursos que tu vai ter direito, como certificado, suporte, acesso vitalício e também, né, todas as sessões, todos os módulos que tu vai trilhar aí para aprender e masterizar essas tecnologias. Então aproveita esse descontão especial e vem aprender HTML e CSS comigo, beleza? E claro, um outro recurso que eu estou disponibilizando para vocês, totalmente gratuito também, é esse e-book aqui de HTML e CSS, onde eu separei 20 conceitos aí que eu aplico todos os dias nos meus projetos que eu estou criando e estou mantendo, beleza? Então é um e-book que complementa muito esse aprendizado aqui dessa aula e faz sentido tu baixar para tu poder otimizar ainda mais os teus códigos HTML e CSS, beleza? O link também está na descrição. E claro, né, para terminar os avisos aqui, se tu quer encontrar outras pessoas que estão nessa mesma fase que tu tá, que talvez estejam já um pouco adiantados, tu pode estar entrando aí no nosso Discord, que está toda aí a família da Hora de Codar, são mais de 12 mil membros, 12 mil programadores para tu poder compartilhar a tua história, trocar ideias, fazer networking, crescerem juntos e talvez aí tá atingindo a tão sonhada vaga de dev ou até promoções, né, ser chamado para outras empresas. Enfim, são muitas possibilidades aí que a gente tem no nosso servidor. Então fica o convite também, o link na descrição, como tu já sabe, beleza? Então agora bora aí para alguns slides que eu preparei para a gente só ter uma base mínima teórica para poder ir para a prática, tá bom? Bom, galera, o que a gente vai ver aqui? Eu vou passar alguns conceitos fundamentais do Flex, para quem nunca viu ter uma ideia do que é, né? E depois a gente vai ver as principais regras e vamos direto para a prática, tá? Então, o que é o Flexbox? É uma metodologia de layout CSS que facilita a criação de layouts flexíveis e responsivos. Então, a gente tem uma regra de CSS, né? São várias, na verdade, mas começa com o Display Flex, que vai facilitar a criação e estruturação de layouts. Por que a gente usa o Flexbox? Ele simplifica o alinhamento e distribuição de espaço entre itens em um container, não precisa ficar usando margem, padding, e também, né, livra a gente de utilizar os floats, algumas positions, algumas regras do display também, né, vai simplificar muito a nossa vida quando se trata de posicionamento de elementos, certo? Então a gente vai ter um container flex, que é basicamente um elemento pi, que vai estar com o display de flex, e isso caracteriza o início desse recurso. Então, todo flex, né, todo elemento que está flex, ele tem um container pi com display flex. Isso que dá o start no Flexbox. E dentro desse container a gente vai ter os itens flex, que são os elementos filho desse cara. A gente vai estar podendo trabalhar de forma macro, né, com as regras do elemento pi, ou de forma bem específica com regras dos elementos filho. A gente vai ver tudo isso na aula. E a gente tem um conceito que é chamado de eixo principal, que é a direção definida por Flex Direction, né? É como ele vai ordenar os itens nesse nosso container pi. E aí a gente pode ter várias opções, como row reverse, né, que seria em linha ou linha ao contrário, coluna, né, que seria um layout mais vertical, e coluna ao contrário. Então essas 4 principais orientações que a gente vai ter dos nossos itens dentro desse container, né? É a orientação deles, como eles serão exibidos. E não importa a posição deles no HTML, se isso aqui entra em vigor, tá? Então, basicamente, o Flex ele vai mandar muito na estrutura do que a gente está vendo, né? Diferente, por exemplo, do HTML CSS tradicional, né? Que o HTML, a gente vê ele na tela, né? Como ele está escrito lá no arquivo, tá? De cima para baixo, a gente vai ver também ele posicionado dessa maneira lá no navegador, tá?
A gente tem algumas propriedades, elas são separadas no container e dos itens. Então, algumas vão ser aplicadas ao elemento pai e outras, como eu falei, nos elementos filhos, para a gente ter aí um controle bem mais preciso. Então, a gente vai ter a direção dos itens com Flex Direction, como os itens vão quebrar a linha, né? Se eles vão ficar todos em uma linha só, ou se eles vão ser reposicionados para 2 ou mais linhas quando a tela diminuir. A gente vai ter Justify Content, que vai mudar a forma como os itens são alinhados, se é em cima, se é embaixo, se é no centro, se é espaçado. Isso no eixo, né, principal. Aí no outro eixo, o eixo que a gente chama de cruzado, que seria o contrário do eixo principal, né, a gente vai ter um outro alinhamento. A gente vai ter para ele esticar, para ele ficar no começo, para ele ficar no final, centralizado. Então, como vocês podem perceber, a gente trabalha sempre nos eixos X e Y, né? A gente vai alinhando os itens baseado nessas regras aí. A gente vai colocando eles embaixo, em cima, espaçados, tudo controlado pelo elemento pai, então a gente não precisa controlar elemento por elemento, né? Um elemento só consegue controlar muitas coisas. E se vocês perceberem, os layouts de sites, né, eles têm alguns padrões, e isso facilita, porque a gente vai mexer só com uma regra, né? Um elemento pai. Então, muitas das vezes a gente vai estar resolvendo coisas, literalmente, coisas que a gente pode dizer que são complexas, né? Com poucas regras. Align Content vai trabalhar o alinhamento de linhas no eixo cruzado quando há espaço extra, tá? E depois a gente tem os itens com a propriedade order, que vai modificar como que o item se ordena, né, entre os demais. A gente pode mudar a ordem deles especificamente, de um item só, tá? A gente vai ter Grow, Shrink Bases, que são as formas aí de o elemento crescer dentro de um espaço que ele possui ali para crescer, a de ele diminuir, então a gente pode trabalhar que ele pode ser maior que os outros, que ele diminui menos que os outros, e também ter um tamanho base, né, um tamanho inicial, para que a gente tenha, né, um container definido por um tamanho X, e depois ele possa diminuir ou aumentar se a gente precisar. E o Flex, ele é um atalho para essas três propriedades. A gente consegue utilizar essa shorthand aqui, como o margem, que a gente consegue definir todas as variações com uma regra só. A gente tem o Flex, que a gente consegue definir o Grow, o Shrink e o Base, colocando os três valores em seguida, tá? E também tem o Align Self, que seria uma forma de alinhar um item individualmente aí no seu container. Beleza, galera? Então são muitas regras, né? Mas a gente deu uma pincelada geral aqui em todas, porque agora a gente vai ver uma a uma e assim fica mais fácil. Então, bora lá para o editor. E galera, aqui eu vou utilizar um HTML base para que a gente possa ganhar tempo. Não vou digitar só CSS e não HTML. Então vai ter esse repositório aqui também na descrição, que tu pode copiar todo esse HTML aqui, tá? E colocar numa pasta no teu PC. Então vai ficar algo mais ou menos assim, olha só. A gente vai ter esse HTML aqui todo pronto, tá? Dividindo em comentários cada área aí que a gente vai trabalhar, tá bom? E ele linka um arquivo CSS, que é onde a gente vai utilizar para criar as regras de flex. Ele tem a tag de viewport aqui, a meta tag, para a gente poder ter responsividade no layout. E lá no CSS eu só coloquei esses estilos gerais aqui, para a gente ter um mínimo de estilo lá no web, né, no browser. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ó, a gente vai ter esse resultado, né, inicial, tá? Então, daqui a gente vai partir para os exemplos, né? A gente vai trabalhar individualmente em cada um, tá bom? Então, arruma essa estrutura aqui, começa com esse projeto que está lá no GitHub, né, no repositório, baixa ele, tu pode estar clicando aqui, ou copiando o arquivo, né, ou clicando aqui nesse botão verde, Code e Download, e a gente vai ter ele no teu PC e tu vai colocar numa pasta para poder trabalhar junto comigo, que é muito importante aí ter essa prática para poder realmente aprender o assunto. Fechou? Então, agora vamos seguir aqui para as regras. Eu vou reposicionar aqui o navegador do lado do editor e a gente já começa. Bom, galera, tá tudo organizadinho aqui, tá? Os dois lado a lado, tá? Aquele início, né, de projeto também está feito. Agora vamos ver aqui como aplicar, né, o flex em algum elemento. Então, eu vou utilizar essa minha aqui, div, né, a primeira div, para poder aplicar o flex. Então, como eu falei para vocês lá nos slides, né, a gente vai ter aqui um container que vai abrigar vários elementos e ele tem a regra flex. E essa regra, na verdade, não é uma regra, é um valor da propriedade da regra display. Então, display flex, eu automaticamente adiciono flex aos elementos. E o primeiro comportamento que a gente consegue ver aqui é que eles estão, né, na mesma linha. E por que isso acontece? Bom, é o primeiro sinal do flex.
a posição default dos itens vai ficar em linha, né? Um do ladinho do outro. Tá? Mas a gente tem como mudar para coluna, a gente vai ver logo em seguida. Tá? Aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou, como eu tenho vários container flex, eu já vou deixar todos eles em flex, né? Porque agora a gente já entendeu como é que ele funciona. A gente pode trabalhar aqui com o item flex também, já deixar uns estilos padrões, né? Porque eu vou também ter vários itens flex, mas aqui o principal objetivo era mostrar para vocês como é que o flex é acionado. A gente vai utilizar o valor flex na propriedade display. Então aqui agora eu vou tirar esse exemplo 1, vou deixar só o container, tá? A gente vai colocar um background color EEE, só para dar uma estilizada. E vou deixar os itens em cor azul também, é o 2196 F3, tá? E aqui a gente vai ter também uma cor de texto branca, tá? Eu vou também trabalhar com um padding de 15 pixels. Para espaçar os itens no Flex, tá? A gente pode estar utilizando margem. Vai funcionar. Ó, ele cria a margem de todos os lados. Mas também tem um comportamento bem interessante que a gente pode estar atingindo com o gap, que ele vai criar um intervalo entre os elementos. Então, se eu boto gap 10 pixels, agora eu tenho 10 pixels entre os elementos, tá? Então, o gap é o espaçamento de itens do Flex e eu uso no container Py, beleza? E aqui é como a gente ativa o Flex. Assim eu já coloco o estilo base, né, em vários elementos e a gente só trabalha com as regras, tá bom? Bom, fora isso, o que mais que a gente tem aqui? Agora, como vocês puderam ver, né, eu já falei isso, mas nesse segundo exemplo a gente repete para poder entender qual que é a outra direção que a gente tem. A gente vai trabalhar agora em Flex Direction e a gente sabe que a row é a direção padrão. E isso vem da propriedade Flex Direction com o valor de row. Se eu fizer isso aqui, mas não aqui, né, no elemento direção traço linha, e utilizar essa regra aqui, não vai mudar nada. Como vocês podem ver, o efeito é o mesmo, porque esse é o padrão do Flex. Quando a gente coloca Display Flex, essa classe, essa regra aqui já é adicionada nos itens. E qual que é o oposto disso? É a coluna. Então eu vou aplicar nesse segundo aqui para vocês verem. Ó. Vou botar aqui, direção coluna, e eu vou ter agora o Flex Direction, que é a minha outra opção como row. Tá? Aliás, desculpa, como column. Aqui eu vou repetir, porque falei errado. A gente aqui vai ter o Flex Direction como column, que é o oposto de row. E aí vocês vejam, né, as diferenças. Se eu trabalho com row, é em linha, um item do lado do outro. Se eu trabalho em column, é em coluna, layout vertical, um item abaixo do outro. Tá? E outra questão, né, do Flex é que ele vai tentar sempre ocupar o máximo possível de espaço. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 100% de largura nessa div, ele está se esticando até o máximo, que é o outro lado da tela. Beleza? Então, aqui eu vou botar possíveis direções. Então, com essas duas direções, a gente já vai conseguir atingir basicamente todas as possibilidades que a gente precisa. Daí você pode estar se perguntando, mas se os elementos precisarem ficar em posições diferentes, daí a gente vai ter, né, a maneira de alterar a ordem. Que daí é mais uma versatilidade que a gente tem para poder atingir outras possíveis posições. Tá? Agora a gente vai trabalhar aqui com o Flex Wrap, tá? Onde o No Wrap é o padrão. O que é o Wrap? É a quebra de linha. Tá? Então é a maneira que o Flex tem de saber se quando chegar no limite aqui da minha div, o que ele vai fazer? Se ele vai tentar espremer os elementos ao máximo para ficar numa linha só, ou se ele vai começar a quebrar a linha para poder deixar os elementos com a sua largura respeitada, né? Então, como é que a gente atinge isso? Vou estar trabalhando agora com esse cara aqui, ó, Wrap. A gente vai ter o Flex Wrap como regra e o valor vai ser Wrap, tá? Agora, a princípio, não muda nada, né? Mas se eu inspeciono aqui, coloco a visão de mobile e eu vou espremendo a tela, ó, a minha primeira aqui vai quebrando, porque ele tem o wrap. Então isso é muito interessante do Flex também, porque ele vai criando as possibilidades responsivas sem eu trabalhar com nenhuma Media Query. Estou trabalhando só aqui a nível desktop e ele já está me ajudando aí a ajeitar o layout, que é bem interessante. Tá?
Então, quanto mais eu vou espremendo aqui, mais ele vai quebrando linha. E esse cara aqui, que tem o no wrap, que é o padrão, ele vai mantendo tudo na mesma linha, espremendo os itens ao máximo para mostrar todos em uma linha só, tá? Como eu falei, é o padrão, né? Então, a gente vai ter como contrário, né, do wrap, o flex wrap, wrap, no wrap. Né? Só que a gente não precisa setar, porque justamente quando a gente define o flex aqui como display, a gente vai ter a ativação de direction row e wrap no wrap, tá? Então, são propriedades padrão que vêm configuradas, né? O valor default que a gente fala, tá? O que mais que a gente tem aqui? O justify content, né? Esse daqui é a maneira que a gente vai ter como trabalhar com o posicionamento dos itens, tá? Na horizontal, beleza? Então, eu tenho aqui o nosso primeiro, que está até como padrão, que é esse aqui, que é o start. O que é o start? O start é o começo, né? Então, ele está alinhado no começo da minha div, tá? Então, eu não preciso colocar valor ali. Então, eu vou botar aqui alinhamento na horizontal. Então, as coisas começam a mudar quando eu trato ali com o flex end. Então, o justificar fim aqui, se eu coloco a regra justify content flex end, eu vou ter os itens no fim, beleza? E um dos mais utilizados é o de centro, onde eu posso centralizar os itens sem burocracia nenhuma, com o justify content como center, tá? E aí vocês que são do CSS mais raiz, lá das antigas, devem estar vendo aqui e se espantando, né? Com a facilidade de centralizar elementos no CSS, certo? Aqui tem também uma forma aqui de alinhamento com espaçamentos. Então, eu vou trabalhar agora com Space Between. Mesma regra, Justify Content, Space Between. O que é isso? Espaçamento entre os itens. Então, ele vai tentar ao máximo espaçar, né, distribuir os itens entre toda a largura que eu tenho aqui, certo? E ainda colocando, né, eles com a mesma largura, mantendo a sua integridade. Então, é isso que vai nos fornecer, né, o Between. E a gente tem também, parecido com esse Between, o Space Surround, que vai fazer o quê? Ele vai colocar o espaçamento igual entre todos eles, só que ele vai deixar um respiro nos cantos. Olha só, ele deixa essas duas áreas aqui para não ficar tão colado com as extremidades, né? E claro, né, galera, a gente está sempre trabalhando com 3 itens, que é o exemplo que eu coloquei pronto aqui. Mas se eu colocar 4, 5 itens, ele vai sempre tentar aí atingir a melhor distribuição possível, tá? Então o flex ele sempre vai se ajustar independente da quantidade de elementos que a gente tem. Isso é muito legal. E por fim, a gente tem o evenly aqui, tá? Que vai também trabalhar com o justify content, space evenly. A gente vai ter aqui uma tentativa de espaçamento igual trabalhando com respiro. Então ele não deixa só algo na borda ali proporcional e tenta deixar igual os do centro, né? Ele tenta deixar tanto os espaçamentos laterais como os do centro igual. E a gente vai ter esse resultado aqui, tá? Na prática, muito utilizado, Space Between, Center, Space Around, tá? São regras comuns aí que tu vai ver bastante no teu dia a dia como deve. E aqui agora, galera, a gente vai para Align Items, tá? Nesse aqui eu vou fazer um pequeno ajuste. Eu vou colocar aqui Class Align Items, tá? Deixa eu ver se não vai atrapalhar em nada. E eu vou adicionar uma altura, tá aqui alinhamento vertical, a classe Align Items em todos os Container Flex. Vou botar aqui um height de 300 pixels, tá? Então aqui vocês já começam a ver, né, o comportamento padrão do alinhamento vertical, onde os itens tentam se esticar ao máximo, né, para cobrir toda a altura do nosso elemento. E isso funciona por causa desse stretch, que é o padrão que a gente tem, tá? Porém, o que a gente pode mudar aqui? Eu poderia trabalhar com o Align Items Start. E isso vai fazer com que os itens respeitem a sua altura e não estiquem até o máximo.
tá? É uma das possibilidades que a gente tem no alinhamento vertical. No alinhamento do fim, a gente também trabalha com o Align Items, só que agora com o End. E isso vai fazer exatamente o contrário do Start, só que eles ficam na parte de baixo do elemento pai do container deles. E como você deve imaginar, o Center vai fazer com que os elementos sejam alinhados ao centro, falando aí do eixo vertical, tá? Então, vejam aqui, está no centro. E a gente tem também o Baseline, né, galera? Tá aqui, Baseline, Align Items, Baseline. E, a princípio aqui, ele vai funcionar como um Start, né? Mas, se vocês viram aqui, eu tenho algumas classes chamadas alto e baixo, onde eu vou definir uma altura como 100 pixels e um baixo como 30 pixels. E é até interessante, né, ver como eles se comportam aqui com alturas definidas. Mesmo que está no stretch, quem tem altura definida vai ficar com a sua mesma altura. Só quem não tem altura que vai esticar, tá? E aqui no start, né, como não tem altura, fica com o mínimo possível. Então veja que o flex ele acaba respeitando, né, a altura. Beleza? Então a gente tem aqui que agora, né, o baseline ele vai estar funcionando basicamente como o start. Só que isso se dá porque o conteúdo que a gente tem, eles têm a mesma altura, tá? E o baseline ele vai estar sendo influenciado pela altura do conteúdo. Então ele vai tentar deixar todo mundo centralizado. E a gente pode mudar, por exemplo, aqui no item 2, ó, colocar, por exemplo, um parágrafo com a palavra, e isso vai fazer com que ele baixe um pouco o texto, né? Porque o parágrafo tem margens. Então agora, ó, os outros itens baixam também para poder acompanhar a linha base, que é a linha de conteúdo. Beleza, galera? Então assim, a gente tem aí os formatos de alinhamento vertical com Flexbox. E agora, galera, a gente vai trabalhar com um alinhamento individual aqui, com o Align Self. Então para isso eu vou pegar esse meu container Py aqui, ó, e vou colocar uma altura, né? Já que o Align ele é o alinhamento vertical, eu vou dar uma altura de 200 pixels e eu vou dizer que todos os itens vão ser alinhados ao começo. Então eu vou botar Start. Então automaticamente, né, os itens vão ser grudados aqui em cima, né, que é o padrão. Beleza? Bom, agora eu vou mudar esse 2 aqui para ele ser alinhado ao centro, mas individualmente. Então vou pegar Self Centro. Vou colocar Align Self e vou colocar aqui como Center. Agora, o item 2 ele fugiu do alinhamento padrão. Vocês veem aqui que ele está no meio dos containers e automaticamente ele está no centro também da div aí, com 200 pixels. E eu posso fazer isso também para o final, colocando um self end, né? Align self end, e aí eu vou ter o meu elemento indo lá para o fim, tá? Então essas regras aqui elas vão alterar o alinhamento individual dos itens, né? E como a gente está falando aí de align, né, que é vertical, eles estão indo para baixo, né, ou para o centro, conforme a regra que a gente usa. Bom, galera, aqui só para concluir, eu preparei um exemplo de menu, uma navbar aqui, né, com um exemplo prático de como que a gente pode atingir uma navbar, né, como a gente pode criar uma navbar com Flexbox, tá? Então vejam aqui, a gente tem uma estrutura padrão de navbar, né, com nav, section em cima, um H2 ali, que seria o título, tá? E eu vou trabalhar essa nave aqui para poder deixar ela como uma barra de navegação. Então vou trabalhar com a classe menu nave, eu vou colocar um display de flex, aí automaticamente os itens entram em flex, vou colocar uma cor de fundo de 333, né, um cinza escuro, e um gap de 10 pixels para afastar um item do outro, né? Então a gente tem essa estrutura aqui inicial, né? E agora basta, né, a gente colocar estilos individuais, por exemplo, nos links, né? Vou colocar aqui uma cor branca, vou colocar aqui um padding de 14, 20 pixels, assim os botões vão ficar, né, parecendo aí botões mesmo, né? Vou ganhar mais esse corpo, vou tirar o link de baixo com text decoration none, tá? E vou colocar um hoverzinho aqui, só para a gente simular uma mudança de cor ao passar, né, o mouse por cima dos itens. Vou colocar um background de branco
uma cor de item 333. Então assim, ó, a gente cria aí uma navbar, né? Claro que a gente poderia fazer outras modificações e tal, né? Agora eu poderia também trabalhar com, né, o Justify Content End, por exemplo, né? Colocar os itens para o fim, né? E tudo estaria dentro do Flex, ou vou centralizar esses itens. Então fica muito mais fácil fazer o reposicionamento, né? Quem já criou navbar na mão sabe, né? O trabalho que passava, agora com o Flex é muito mais simples, beleza? Então são exemplos em prática aí para a gente poder também trabalhar com um mini projetinho. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido, tá? Vou deixar aqui os avisos novamente. Se vocês aprenderam um pouco aqui comigo sobre Flexbox, eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito do nosso curso completo, tá? Lembrando que para quem está assistindo aqui esse conteúdo no YouTube vai ter um desconto especial, então tu pode estar acessando esse desconto através aqui do link na descrição desse vídeo, tá? Tu quer continuar ainda mais do aprendizado? Leva esse material aqui, leva o nosso curso e ainda baixa o nosso e-book de 20 boas práticas, que tu vai ter aí uma expansão nos teus conhecimentos de HTML e CSS. Como eu falei, são práticas que eu uso aí nos projetos, por exemplo, da Hora de Codar, nos projetos que eu crio para os cursos que a gente tem. Então são práticas que vão realmente elevar teu nível nessas duas tecnologias. E claro, né? Não se esqueça de entrar no nosso Discord, fazer parte da nossa comunidade de programadores. Estou te esperando lá para a gente poder trocar aquela ideia. E galera, vou ficando por aqui. Espero que tenha sido de bom proveito aprender Flexbox comigo. Se foi, né? Deixa aquele like, isso ajuda bastante. Se inscreve no canal se não é inscrito. E considere se tornar membro do canal para ajudar a gente mais ainda. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!